Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Jesus, capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante, que diz assim: a pregação de João Batista. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz, no mesmo livro que estamos, Marcos, capítulo de número 16, versículo 16, que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê, ele será condenado. Então, veja que é claro, a mensagem do Evangelho é confronto. Muitas das vezes não tem o que fazer, irmãos. É duro ouvir. Ninguém quer ficar desconfortável. Todo mundo quer estar na sua zona de conforto, entende? Então é por isso que o Evangelho é tão perseguido. O Evangelho é tão, desprezado por muitos. Por quê? É confronto o tempo inteiro. A porta é estreita, o caminho é apertado. Agora Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é fácil, irmãos, mas é possível no Senhor, Tome a sua cruz e siga o Senhor. É possível, mas não é fácil. Pode até ser simples. Na pregação, você vê alguém falando, mas vai viver na prática para tu ver. Então, eu peço que não endureça o coração de vocês, tá certo? Porque é confronto o tempo inteiro, é renúncia dos nossos atos, das nossas, atitudes, comportamentos, o caráter antigo, o caráter velho tem que se desfazer para a gente se tornar uma nova criatura por completo. Não só imagem e semelhança do Criador como todos já somos, mas também com o caráter divino. Então, amados, olha o que diz a palavra, que eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Entende, irmãos? É a gente se corrigido, A gente ser corrigido e também ajudar as outras pessoas se corrigirem também.
estar alinhado com a vontade de Jesus Cristo, sabe? Para que quando Ele volte para buscar a sua igreja, a gente não seja pego despreparado, entende? Então, irmãos, da mesma forma que João Batista fez para que Jesus viesse e, de fato, ele desse o exemplo de como agradar a Deus ali, né? De como a gente deveria adorar e exaltar o nome do Senhor através de nossas vidas. Aí ele veio, sabe, rasgou o véu. O véu foi rasgado de cima a baixo, irmãos. E anulou aquele impedimento que o homem tinha para poder falar com Deus. Hoje, nós não dependemos de terceiros para falar com o Senhor. Basta a gente entrar no nosso secreto, no nosso íntimo e orar ao Pai. Entende? A gente falar com o Senhor e Ele nos ouve, mesmo sendo falho e pecador. Jesus nos deu esse livre acesso, esse caminho, esse escape de salvação para todo sempre. Amém, amados? Então Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida, irmãos, na cruz do Calvário. Mas morreu e ressuscitou. Por quê? Ele nada pecou, ele nada falhou, tudo foi aprovado, sabe? Mas a morte não pôde reter Jesus, entende? Então ele ressuscitou. E ele disse: eu vou para o Pai, mas voltarei. Ele disse que iria para o Pai para preparar tudo, né? Para depois voltar e buscar a sua igreja, a sua noiva, sabe, irmãos? E para que a gente não ficasse órfãos, Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que mora em nós, entende, irmãos? E nos ajuda a cada vez mais estar no centro da vontade do Senhor, fazendo a vontade de Deus, sabe? Prontos, sabe? O tempo inteiro, para que quando Jesus volte, nós não sejamos pegos de surpresa, sabe? Alguém que está sem azeite, vamos dizer, está sem a presença do Senhor, está distante dele. Então, quem fica distante vai ficar aqui na terra, irmão. Mas quem estiver cheio, quem estiver alimentado, quem estiver ao lado de Jesus, íntimo a Ele, vai morar no céu, sabe? Vai ser arrebatado junto com o povo escolhido do Senhor, a igreja de Deus, sabe? É viver longe, distante da prática do erro, do pecado. É você não ter vício nisso, porque é a doença que mais assola a humanidade desde o princípio dos tempos. Entende, irmãos? É o pecado que mais mata a gente, não só na carne, mas também espiritualmente para todo sempre. Porque enquanto a vida, há esperança, e é necessário a gente entregar a vida a Jesus Cristo enquanto estamos em vida, porque depois da morte segue-se ao juízo, entende? Então, irmãos, o Senhor tem enviado os seus João Batista, e eu quero saber, tem algum João Batista aí do outro lado da telinha? Tem a geração que prepara o caminho para o Senhor resgatar a sua igreja, a sua noiva imaculada, o seu povo, alvo mais que a neve, santo, purificado. Irmãos, é necessário que isso aconteça, que a gente seja alguém que prepare o caminho para Jesus. E o mais interessante, que diz assim: prepare o caminho do Senhor.
endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Irmãos, que palavra forte! Veja, João Batista, num cenário que ninguém estava, pregando a verdade. Do que doer, irmãos. Pregue a verdade, aquilo que Jesus colocou em teu coração. Pregue as Escrituras, Bíblia, tá certo? Pois ela é suficiente. João Batista, ele fazia a vontade do Senhor o tempo inteiro. Queira ou não, sem querer massagear ego de ninguém, irmãos. Ele dizia o que era certo e o que era errado. Entende? Olha, o que eu estou pregando aqui é para arrependimento nosso, para um batismo santo, puro diante de Deus. E não só o batismo, para arrependimento e para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando os seus pecados, eram batizados. Tinham que confessar, irmãos, os pecados. Entendem? É isso que nós precisamos fazer. A gente pensa que é somente entregar a vida a Jesus Cristo, mas tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Tem que declarar, Senhor, eu me arrependo do meu passado. Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Escreve meu nome no livro da vida. Apaga e lança no mar do esquecimento todas as minhas transgressões, todos os meus erros, todos os meus pecados, porque eu quero te agradar. Eu quero te alegrar, Senhor, acima de tudo, com a minha vida. Usa-me, seja feita a tua vontade. Entende, irmãos? É isso que precisamos ser. Não há dificuldade em agradar a Deus. Obedeça os mandamentos do Senhor, os princípios bíblicos. Entende, irmãos? E muitas das vezes a gente não consegue entender a verdade, que é aquilo que liberta verdadeiramente. Porque o homem, muitas das vezes, estão, dificultando, criando, coisas que muitas das vezes é somente um fardo pesado e muitas das vezes impossível de carregar, que nem eles mesmos que faz isso, que cria essas coisas, não suportam, Então, irmãos, vivam a palavra de Deus, obedeça às Escrituras sagradas, porque essa é a igreja mais próxima da sua casa. Irmãos, doutrina humana muitas das vezes tem afastado as pessoas de Cristo. E bem-aventurado é aquele que ajunta e não aquele que espalha. É maravilhoso estar na casa do Senhor, estar em comunhão com os irmãos, estar reunidos, em um só pensamento, adorando ao Senhor. Mas, irmãos, contanto que seja apenas a verdade. Eu sou compromissado com a verdade. Entende, irmãos? E ponto final. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Vamos orar e entregar o nosso culto, a nossa união aqui e edificação no Senhor através da oração. Pai nosso, amigo fiel, obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de obra, para a honra e glória do Teu nome. Senhor,
continua se fazendo presente em nossas vidas. Oh meu Pai, continua abrindo nossos olhos espirituais, nos ajuda a compreender e a perceber tudo aquilo que está em oculto. Revela a nós, que a gente, Senhor, possa ser a luz do mundo, o sal da terra, a voz que clama no deserto. Senhor, que a gente não venha se importar com fama, com status. Oh Jesus, que a gente venha se importar somente em Te agradar, em fazer a Tua vontade, porque recompensa maior não há de que chegar em Tua presença e o Senhor nos chamar pelo nome e dizer: entre para o gozo do Teu Senhor, pois eu vos conheço. Pai, que a gente não venha buscar aplausos do mundo, que a gente não venha, Senhor, querer agradar o homem, e sim a Ti, somente a Ti, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. É isso que nós Te oramos e também Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Tchau.